E aí, tudo bem? Já investiu hoje? Seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Meu nome é Fernando Henrique, eu sou analista de valores imobiliários e hoje mais um Carta do Gestor. E a carta do gestor de hoje é da SPX Capital e o título dela é O que é liquidez? Então, carta na tela. Caros investidores, liquidez é um conceito fundamental em finanças. Prover liquidez para o bom funcionamento dos mercados é uma das funções primordiais dos bancos centrais. No entanto, não há definição única para a liquidez. Algumas a relacionarão à quantidade de moeda em circulação. Porém, a análise de agregados monetários perdeu relevância nas decisões dos bancos centrais. Não há moeda física nos modelos econômicos mais utilizados para a previsão de inflação. O modelo neo-keynesiano, por exemplo, tem a taxa de juros como instrumento de política monetária. O ex-presidente do Fed, Ben Bernanke, resumiu esta dicotomia entre teoria e prática numa declaração que ecoa a resposta de Louis Armstrong sobre o que é jazz. O problema do afrouxamento monetário é que funciona na prática, mas não funciona na teoria. O objetivo desta carta é mostrar que o fenômeno da liquidez pode ser bem definido. Há uma rica literatura econômica sobre o tema que ainda não faz parte do arcabouço teórico dominante. Esta carta resumirá alguns modelos teóricos e tentará traçar prognósticos para a atual conjuntura. Como há muita ideia pré-concebida e muita imprecisão sobre liquidez, é necessário rigor para abordar esse tema. Ao estimado leitor que não dispuser de tempo, recomendo pular a próxima sessão Fundamento Teórico da Liquidez e prosseguir diretamente para a sessão Conclusão Prognósticos, sem prejuízo da compreensão do texto. Fundamento Teórico da Liquidez. Iniciemos com uma economia bem simples, na qual as transações envolvem compradores e vendedores. Estes produzem bens e serviços. O comprador tem duas opções para liquidar a compra. Ou transfere colaterais, que pode ser moeda, para o vendedor, ou obtém crédito do vendedor. Suponhamos que haja dois tipos de bens e serviços, homogêneos e heterogêneos. No primeiro caso, estão os produtos padronizados, como artigos de supermercado, eletrodomésticos, etc. As transações em bens homogêneos são efetuadas 100% com crédito, logo, sem necessidade de colateral. No mercado heterogêneo, estão transações que necessitam de busca. O comprador não sabe exatamente quando estas acontecerão, como, por exemplo, a compra de uma casa, um investimento, a aquisição de bens de capital, um carro, uma viagem, as despesas com casamento, etc. Estas transações não podem ser financiadas inteiramente via crédito. Como o comprador desconhece o momento exato em que estas transações ocorrerão, é necessário manter certo nível de colaterais que sejam aceitos como pagamento. Deste fato decorre nossa definição. Liquidez é o total de ativos aceitos como colaterais nas transações da economia. Estes podem ser moeda, títulos públicos de alta qualidade e, dependendo das condições de mercado, ações, títulos privados de larga aceitação e certas mercadorias como metais preciosos e criptomoedas. Em modelos monetários de busca, onde o colateral é restrito à moeda, a escassez monetária resulta em níveis de atividade e consumo abaixo do potencial da economia, cabendo assim ao Banco Central emitir moeda para financiar mais transações. Estes modelos teóricos tornam-se muito mais interessantes quando se permitem outros tipos de colateral, como os citados em nossa definição de liquidez no parágrafo anterior. Ao contrário da moeda, os demais colaterais possuem um preço de mercado que varia dependendo de dois fatores. 1. O valor presente dos fluxos de caixa e 2. O benefício que eles conferem por serem líquidos, ou seja, aceitos como forma de pagamento. Nestes modelos, os preços dos ativos desenvolvem equilíbrios estáveis ou instáveis e também bolhas e ciclos. Dependendo das expectativas sobre a atividade econômica, os agentes econômicos estão dispostos a comprar ativo acima de seu valor intrínseco, o seu valor presente dos fluxos de caixa, porque mais colaterais possibilitam mais transações. Noutras palavras, os agentes aceitam pagar mais caro pelos colaterais se estes lhes trazem outros benefícios ao possibilitar mais transações. Note que a liquidez da economia é igual ao valor de mercado de todos os colaterais. Consequentemente, o preço destes altera o nível de liquidez. Este mecanismo torna a liquidez dinâmica, expandindo-se e contraindo-se de acordo com o comportamento dos agentes no setor privado, não dependendo somente da atuação do Banco Central. Temos, assim, um comportamento complexo, por vezes imprevisível, da liquidez e do nível de atividade partindo de hipóteses simples, em que os agentes são racionais e não existe incerteza quanto ao futuro. Este resultado é relevante para o que se passa nos mercados, porque se de um modelo monetário simples podem decorrer situações de extrema volatilidade, o que pensar da nossa realidade com ampla diversidade de agentes em que as pessoas nem sempre agem de forma racional e na qual abunda a incerteza? Até agora, supusemos todos os agentes econômicos idênticos. O que muda se assumirmos segmentação de mercados? Neste caso, quem tem mais acesso à liquidez controla mais decisões de investimento ou consumo, alterando os preços. Vale citar um exemplo para ilustrar esse ponto. Suponhamos que um fazendeiro precise vender sua propriedade. Ele tem duas opções: um fazendeiro seu vizinho ou um capitalista com uso alternativo para o terreno, por exemplo, um campo de beisebol. Por conhecer muito bem a fazenda ao lado, o vizinho
desempenho provavelmente terá uma oferta de compra muito próxima do seu valor intrínseco. No entanto, se o capitalista fosse capaz de extrair um valor alto na conversão da propriedade para um campo de beisebol, seria ótima notícia para o vendedor. Mas, na verdade, isto é improvável. O capitalista possui mais liquidez, porém menos informação sobre a fazenda. O vizinho conhece bem o negócio, sabe precificar melhor, porém tem menos acesso à liquidez. Em suma, agentes super especializados, neste exemplo o fazendeiro vizinho, estão sujeitos à restrição de liquidez e isto acarreta um preço menor na transação. Conclusão e prognósticos. Voltemos ao mundo real. No mês passado, milhares de pequenos investidores organizados em redes sociais como o Reddit subverteram as relações tradicionais das bolsas de valores. Um grupo de pequenos investidores hipercoordenados teve conhecimento de um ativo que estava à venda e, por alguma razão, identificou uma grande oportunidade de ganho, fosse devido a boatos ou porque um hedge fund vendera o ativo a descoberto. Mesmo que cada membro deste grupo fosse capaz de movimentar parcos recursos, milhões agindo de forma coordenada resultaram numa onda enorme de liquidez, a qual produzia um preço muito acima do valor intrínseco do ativo. A discussão teórica mostrou que, primeiro, a existência de busca por bens e serviços heterogêneos e restrição de crédito geram a necessidade de colaterais líquidos, que é nossa definição de liquidez. Segundo, a liquidez possui um comportamento dinâmico, com ciclos financeiros e bolhas. Terceiro, os bancos centrais tentam administrar a liquidez por meio de emissão de moeda e operações de mercado aberto, mas não têm controle total. Quarto, a segmentação de mercado em grupos de agentes com preferências de risco e informações distintas adiciona mais complexidade ao sistema. Como tudo isto se aplica à atual conjuntura? Ao longo da pandemia, os elevados déficits públicos dos governos e as operações de afrouxamento quantitativo dos bancos centrais produziram um aumento de liquidez sem precedentes nos últimos 40 anos. Nos Estados Unidos, o excesso de liquidez, utilizando o M2 como medida, foi de 12% do PIB. No Brasil, 10% do PIB. É natural que, numa recessão, os bancos centrais injetem e os agentes demandem mais liquidez, mas este aumento costuma ser na ordem de 2 a 3% do PIB nos Estados Unidos e 5 a 6% do PIB no Brasil. O estímulo monetário implementado nos Estados Unidos realmente salta aos olhos. A liquidez atualmente se concentra nas famílias de renda mais alta que pouparam durante períodos de confinamento e nas empresas e fundos de investimento que venderam títulos públicos para o governo. As preferências das famílias levam a investimentos em casa própria e em bolsa de valores, ouro e até mesmo criptomoedas. E, de fato, estes ativos desempenharam fortemente nos últimos meses. Esta tendência deverá continuar enquanto os bancos centrais continuarem com suas políticas de afrouxamento quantitativo e as famílias permanecerem com liquidez elevada. Bolhas financeiras continuarão pipocando como efeito indesejado, porém inevitável, da atual política monetária. Quando as economias reabrirem, o volume de transações na economia deverá aumentar, e os modelos teóricos discutidos aqui prevêem que as empresas anteciparão o maior nível de atividade com mais emissão de títulos e ações, ou seja, maior oferta de colaterais líquidos. Isto levaria a uma baixa no preço dos colaterais. No entanto, um maior volume de transações também leva ao aumento da demanda por colateral. Dado que o nível atual de liquidez já se encontra extremamente elevado, o primeiro efeito deverá dominar, causando um aumento nos juros dos títulos de renda fixa e em contração de múltiplos das ações. Além disso, à medida que as famílias realizem mais gastos e retornem ao trabalho, haverá menos liquidez e menos tempo para se dedicar a atividades especulativas. A liquidez deverá fluir para as empresas, significando mais colateral para financiar compras de bens de capital e investimento em recursos humanos, sendo mão de obra um serviço heterogêneo, menos colateral para especulação na bolsa, ouro, criptomoedas e outros ativos de fluxo de caixa exíguo. A retomada da atividade econômica terá um efeito ambíguo sobre os preços dos ativos financeiros. Por um lado, aumentando a receita das empresas e com melhor perspectiva de lucros, por outro, elevando o custo de capital, em alguns casos, maior custo de mão de obra e de insumos. A alavancagem financeira será penalizada, a alavancagem operacional premiada. Finalmente, resta pensar no principal determinante da liquidez, o Banco Central, e no mercado heterogêneo por excelência, o mercado de trabalho. Quando o nível de emprego estiver mais adequado, os bancos centrais reduzirão o ritmo do afrouxamento quantitativo. O impacto nos juros e nos preços dos ativos será atenuado pela mudança de portfólio das famílias e dos fundos de pensão, os quais detêm muitos ativos em quase moeda no momento e que deverão realocar para títulos de prazo mais alongado. Entretanto, os governos ainda operarão com elevados déficits orçamentários. A liquidez no sistema será extremamente elevada, tornando a transição para o mundo pós-epidemia um grande desafio para as autoridades monetárias. Os bancos centrais caminharão no fio da navalha. Há dois riscos em atrasar a retirada de liquidez. Primeiro, uma grande bolha financeira pode se formar e o estouro da mesma geraria uma recessão e deflação,
como foi o caso do Japão em 1986 a 1991. Segundo, na falta de ativos financeiros atraentes, o excesso de liquidez poderia causar excesso de demanda e uma espiral de preços e salários, ergo inflação. Alguns bancos centrais, como o Fed, até desejam que a inflação permaneça acima da meta por algum tempo, parcimônia com seus desejos. Em contrapartida, terceiro, se os bancos centrais retirarem liquidez cedo demais, a inflação arrisca vaguear gradualmente para baixo da meta. E, na próxima recessão, os bancos centrais não terão espaço para cortar os juros. Uma vez que o juro nominal atinja o piso efetivo, a economia se ajustaria a este equilíbrio indesejado, as expectativas de inflação despencariam e ficaria muito difícil sair do atoleiro. Os Estados Unidos e o Brasil parecem estar caminhando para o segundo cenário. O Banco Central Europeu e o Banco do Japão se encontram no terceiro cenário. O primeiro cenário é o menos provável nos próximos 2 anos, mas tudo é possível nestes tempos insólitos. Então essa foi a carta da SPX. Como você pode ver, a carta é bem pessimista ao nosso momento atual, inclusive citando a palavra bolha várias vezes. A minha opinião não é tão pessimista assim, mas a minha recomendação a você é que você lembre que sempre existem ativos baratos e ativos caros. Resta a você definir o que está caro e o que está barato. Afinal, índices como, por exemplo, o Ibovespa ou o S&P 500 são apenas médias. Então, sempre terão ativos acima da média e ativos abaixo da média. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar sobre a carta da SPX Capital. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e levar a educação financeira para cada vez mais gente. Valeu, muito obrigado.